Olá, sexto ano, de volta, né? Mais uma semana. Espero que esteja, né? Tudo correndo bem na vida de vocês, das famílias, enfim. Dando seguimento ao assunto que a gente começou na semana passada, né? Sobre Grécia. A gente agora vai falar um pouquinho sobre a sociedade, sobre a cultura, né? Que é o capítulo seguinte ao que eu falei na semana passada, tá? Bom, no século 8 de Cristo, a sociedade da Grécia, ela vai passar por algumas transformações, tá? Principalmente, vamos começar falando no aspecto econômico. A Grécia era um território onde você tinha várias cidades-estados, como eu já expliquei na aula passada, o que são as cidades-estados. Elas estabeleciam um comércio entre elas que era baseado nas trocas, tá? Onde você dava aquele produto, aquela coisa, né, que você tinha em maior quantidade em troca de algo que você não tinha ou tivesse em pouca quantidade. Então é um sistema de trocas, tá? Só que isso vai mudar a partir do século 8 a.C. Vão se começar a criar o que a gente poderia chamar hoje em dia de dinheiro, né? Eles vão criar uma moeda, algumas cidades-estados, como por exemplo Atenas, né? Vai fazer isso. E eles vão começar a estabelecer assim, que a gente não vai mais fazer trocas, a gente vai comprar os produtos que a gente bem entende, tá? Porque o sistema de trocas ele pode parecer uma coisa muito simples, mas ele é bem burocrático, né? Porque nem todo mundo às vezes quer trocar aquilo que tem, enfim. Quando você chega para comprar, então já é diferente a situação, né? A pessoa, você chega lá, eu quero isso, você me dá, pronto e acabou. Na relação de troca, não necessariamente há um consenso entre as partes, né? Às vezes a pessoa não quer, enfim. Quando você está comprando, já é diferente. A pessoa vai lhe vender, ela está ganhando algo algo em troca, algo com maior relevância do que uma troca, né? Uma troca você ganha, às vezes não é, às vezes você não vê muita vantagem, enfim, é uma questão bem burocrática essas de trocas, por isso a questão de se fazer o que a gente poderia chamar de dinheiro, né, que eles vão criar as moedas. Essas moedas vai começar a fazer uma das primeiras, vai ser a primeira transformação que vai ocasionar outras transformações. A principal delas é que você vai ter uma ascensão de comerciantes na Grécia Antiga, coisa que até então era bem insignificante. Você vai ter um comércio ativo e os comerciantes vão começar a aparecer e ganhar uma importância dentro das cidades-estados, tá? A nível de estar ali tendo quase a mesma importância que o chefe da cidade, tá? Devido à situação econômica que eles se passaram a se encontrar. Em relação a vai também ter uma outra transformação que é em relação a relação do indivíduo com a sua cidade-estado, o que a gente poderia chamar de patriotismo, tá? Porque essas moedas eram feitas e cada moeda, né, da respectiva cidade tinha um desenho que representava a sua cidade-estado. Poderia ser o desenho do deus que eles idolatravam, poderia ser algum ponto importante da cidade, ou até mesmo um indivíduo importante na história da cidade-estado. Então isso trazia um sentimento de patriotismo, né? De você dizer assim, não, essa moeda é do meu estado, né? Você ter aquela coisa de reconhecimento, de identificação com a coisa, com o objeto. Religião, né? Uma coisa importante, agora a gente vai falar um pouco mais do aspecto cultural, né? Que é religião. No início da Grécia Antiga, os gregos eles tinham uma religião mais voltada para o que a gente poderia chamar de elementos da natureza, né? Eles idolatravam os elementos da natureza, assim como os povos aqui na América, né? Os incas, os maias, os astecas, eles também tinham essa relação de religião com a natureza, não com Deus em si, algo
mais próximo de nós humanos, né? Algo humanizado. Eles tinham uma relação muito ligada à natureza, né? O sol, a terra, a água. Então era uma religião muito assim. Com o passar do tempo, eles foram começando a ter a criar uma religião que tivesse uma identificação maior com eles. Como é que eu faço isso? Criando deuses semelhantes o máximo possível a mim, tá? Aí é quando vai surgir esses deuses que a gente conhece, né? Zeus, Atenas. Você vai ter esses deuses, né? Essas deusas também, que vão começar a surgir na religião grega por conta dessa necessidade de ter algo que seja mais próximo de você, que você possa se sentir mais representado por ele, né? Esses deuses também, vale ressaltar que eles também tinham qualidades, né? Para vocês verem a importância da religião para o grego. Ele queria tanto ter uma identificação com algo da religião que ele criava até um deus que tinha praticamente as qualidades de um humano, né? Uma coisa que a gente hoje em dia é até impensável. Os nossos deuses, a quem a gente cultua, né, religiosamente falando, ele tem ele é totalmente diferente da gente, uma pessoa santa, uma pessoa que tem uma vida pura. Na Grécia não, o Deus ele era uma pessoa que tinha um nível de poder, né, muito grande, mas ele tinha ali aquele lado que ele era também igual ou muito parecido com os seus adeptos, tá? O Deus, eu já falei aqui da relação deles com os humanos. Eles também tinham a qualidade da imortalidade, né? Era deuses eternos que nunca, como a palavra mesmo já fala, nunca morre, né? Então eles tinham esse atributo que fazia com que as pessoas ainda mais se admirassem com aquele deus, com aquela deusa, né? Pela questão da imortalidade, que é uma coisa que até hoje se busca muito, né? O ser humano ele tem, principalmente no aspecto científico, ele tem uma gana e uma busca pela tal da imortalidade, né? De viver eternamente. Isso é uma coisa que ainda dura até hoje. As pessoas hoje muitas pessoas têm o medo da morte, né? Querem viver eternamente, enfim, estão sempre ali desafiando às vezes as leis de Deus para tentar conseguir essa tal imortalidade. E o culto, né? Eles cultuavam esses deuses e esses cultos eram feitos domesticamente e publicamente, como se faz hoje em dia, né? Às vezes a gente tem as pessoas cultuam seu Deus ou seus santos, né, domesticamente em casa e também nas áreas públicas, né, nas igrejas, enfim. Na Grécia Antiga também era assim. Você tinha o culto aos seus deuses, não você tinha em casa, né, e você tinha na área pública. Só lembrando que, por exemplo, se eu sou um ateniense, então eu não poderia permitir, por exemplo, que se eu tivesse na minha casa, digamos, uma pessoa de outro povo lá da Grécia Antiga, tá? Mas ele está na minha casa em Atenas, então ele não pode fazer nenhum tipo de culto ao meu Deus, né? No caso Atena, né? Que é a deusa de Atenas, e nem eu poderia também fazer culto ao Deus dele, né? Cada um tem que fazer o culto ao seu Deus na sua cidade-estado. Você não pode fazer o culto ao seu Deus em outra cidade-estado. Isso era totalmente proibido, tá? Tanto na área doméstica como na área pública, tá? E é isso. É isso que eu tinha para falar para vocês. Semana que vem a gente tá de volta, tá? Eu vou passar uma atividade, façam e qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me perguntar. Vocês também podem
se sentirem à vontade de procurar também outras fontes, né, que às vezes a gente consegue entender melhor, tá bom? Abraço.